Olá pessoal do primeiro, eu decidi gravar a aula de hoje porque mais gente provavelmente vai ter acesso, tá? Nós estamos com constante queda de energia na cidade aí, então vamos aproveitar para gravar as aulas, assim todos vão poder acompanhar. Bem, na última aula eu parei numa atividade como essa, letra C e D. A letra C é definida a função como sendo y igual a 5x. Aí você vai dizer que o valor do y depende do x. À medida que eu for alterando os valores de x, os valores de y também se alteram. Então, vou dizer que o y depende do x. O y está em função de x. Tanto é que você pode escrever assim, função de x é igual a 5x. A palavra função na matemática. Você sabe, função significa dependência. Então, o y depende do valor que eu jogo para o x. Como assim? Você atribui valores a x. Por exemplo, eu vou jogar o x valendo 0 e 1, como nós combinamos na aula online. Se eu atribuir a x o valor 0, nós vamos ter y é igual a 5 vezes x. 5 vezes x, mas o x vale 0. Então, vai ficar 5 vezes 0. É 0. Aí, o valor do y, resultado 0. Mas você falou também para a gente atribuir a x o valor 1. Aí, nós teríamos 5 vezes x? Não. Aí, já seria 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Se eu atribuir a x o valor 1, o y vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Veja que eu tenho nessa tabelinha 2 pontos. O primeiro ponto é o par ordenado 0, 0, x0 e y0. E o segundo ponto é o par ordenado 1 e 5. 2 pontos determinam uma reta. 2 pontos distintos, diferentes, determinam uma reta. Então, você vai marcar esses 2 pontos distintos aqui no plano cartesiano que trabalhamos na aula online. Então, nós temos o primeiro ponto, 0 e 0. Então, você marca no plano cartesiano na origem. 0 para x, 0 para o y. Esse é o primeiro ponto. Vamos ver o segundo ponto. X vale 1 e o y 5. X vale 1 e o y vale 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se, hein? X é positivo à direita da origem, x é negativo à esquerda. O y é positivo para cima da origem e os valores do y serão negativos para baixo da origem. Então, meu primeiro ponto foi 0, 0, marquei no ponto central, chamado de origem. E o segundo ponto, x vale 1 e o y vale 5. Então, você vai ligar 1 e 5. Tudo bem? Agora, o próximo passo seria você ligar os 2 pontos. Ao ligar os 2 pontos, você vai determinar a reta. Prontinho, eu liguei de azul os 2 pontos e determinei a reta. Veja que esse gráfico, ele é o gráfico de uma função crescente. Veja que, à medida que os valores de x, olha o meu gráfico azulzinho, hein? Minha reta. Os valores de x estão aumentando, os valores de y também aumentam. E um outro detalhe importante, veja que o coeficiente angular, o valor, o númerozinho que acompanha x, que está lá multiplicando x, é positivo, ele é 5. O valor de A, coeficiente angular, é positivo. Sempre que isso acontecer, a função é crescente. Então, fizemos o gráfico. Vamos para o próximo.
Agora eu vou fazer o gráfico da letra D, que eu fiquei devendo a correção. Vamos lá. Para fazer o gráfico da minha função, eu vou atribuir valores a x que eu quiser. Mas nós combinamos na última aula em jogar para x valores mais simples, como 0 e 1. Ao jogarmos valores para o x, nós determinamos o valor do y. Menos 2 vezes x, é menos 2 vezes 0. O valor que eu joguei para o x foi 0. Então, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, menos 2 vezes 0 é 0. Então, o y deu 0. E se eu jogar o x valendo 1, o que vai acontecer? Se eu atribuir a x o valor 1, vai ficar menos 2 vezes 1. Dá menos 2. Beleza, eu tenho 2 pontos. Vamos ver quais são os 2 pontos? 0 para x, 0 para o y. Meu primeiro par ordenado. E o meu segundo par ordenado é 1 e menos 2. 1 para x, menos 2 para o y. Então quer dizer que você já tem 2 pontos, não é? Então você pode determinar a sua reta. Vamos fazer o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta? Então vamos lá? X vale 0 e o y vale 0. Esse ponto aqui é chamado de origem. Vamos marcar, ponto central. Prontinho. Vamos para o segundo ponto. X vale 1, o y vale menos 2. O x vale 1. O x é positivo à direita da origem. X vale 1. Prontinho. E o y vale menos 2. O y é negativo. Aonde o y é negativo? Para baixo da origem. Menos 1, menos 2. Então, x vale 1 e o y menos 2. Prontinho. Tá ok. Agora, ligue os 2 pontos. E aí você determina o gráfico, que é a reta. Gráfico da função do primeiro grau. Olha, o expoente da variável x é 1. Primeiro grau. Ligue os pontos. Liguei os pontos e determinei a reta. Veja que o meu gráfico passa pela origem. E também da letra C passa pela origem, pelo centro. Quando é que ele vai passar pelo centro? Sempre que a sua função for do tipo y igual a x. Quando não temos aquele valor de b, aquele númerozinho, termo independente, somando ou diminuindo o valor que acompanha o x. Então, sempre que a função ela for y igual a 5x, y igual a menos 2x, não tem um númerozinho somando nem subtraindo o valor que acompanha o x, é o gráfico que vai passar pela origem, é uma função chamada função linear. Isso quer dizer o quê? Se você prestar atenção aí no seu caderno, as aulas passadas, a letra A desse exercício tinha y igual a x mais 2. Procure no seu caderno. E aí você vai ver que o gráfico dessa função que nós fizemos durante a aula online não passa pelo centro, não passa pela origem. Ela vai cortar o eixo y bem no termo independente 2. Então, o gráfico ele sempre vai cortar o eixo y no valor de b. Se o valor de b vale 2, coeficiente linear vale 2, olhe no seu caderno, o gráfico vai cortar o eixo y no 2. Na letra B, a função que nós fizemos e também determinamos o gráfico era y igual a menos 3x mais 1. Olha aí no seu caderno que está completinho. O valor de b, o coeficiente linear, é 1. Significa que o gráfico vai cortar o eixo y no 1. Basta você olhar aí nos exercícios.
que ele vai cortar exatamente no 1, o eixo y. Se o valor de B é 2, significa que ele vai cortar o eixo y no 2. Mas a letra C, y é igual a 5x, e a letra D, y é igual a menos 2x, são chamadas de funções lineares, porque não tem ninguém somando, não tinha ninguém subtraindo aquele valorzinho que acompanha o x, aquele valorzinho que é o termo independente da função y é igual a x mais b, que é o formato da função do primeiro grau. Prontinho, fizemos gráficos que eu estava devendo. Agora vamos continuar a aula. Próximo vídeo.